segredo dos deuses. Esta noite damos conta da vida errante de uma criança que foi roubada à mãe biológica e que acabou na casa de outra filha do bispo Edir Macedo, em Inglaterra. Filipe, tal como o irmão Pedro, foram entregues para uma adoção ilegítima por iniciativa da avó materna contra a vontade da mãe. De resto, a mãe, Clara, nome fictício, nunca foi ouvida por nenhum tribunal e nunca assinou qualquer documento a autorizar a adoção dos seus filhos. 20 anos depois, Clara está a perceber os contornos de tudo o que aconteceu e decidiu confrontar a sua mãe, crente da Iurde, perante a vida tumultuosa e errante que os filhos acabaram por ter. No caso de um deles, Filipe, a Iurde chegou a apresentá-lo em cerimónias públicas como um exemplo da redenção através da Igreja. A outra filha do bispo não consegue ter filhos e escolhe o bebê de sonho por fotografia. Era assim um bebê Cerelac, era um bebê que toda a gente queria. Era lindo, de olho azul, lourinho, muito mimoso, muito dengoso. Adota Filipe no lar da Iurde, mas recusa o seu irmão mais velho. Eu lembro-me do Pedro. O Pedro tinha assim um sinal muito grande. Várias crianças desaparecem do lar da Iurde para serem entregues aos homens de Deus. Vamos adotar uma criança e dar a ela uma família e salvá-la do inferno e criar um homem de Deus. A verdade 20 anos depois, numa investigação exclusiva TVI. Passaram 20 anos. 20 anos de segredos, de mentiras, de perguntas, sem respostas. A TVI reabriu esta ferida e Clara, a mãe biológica de Pedro e Filipe, procura a verdade. Uma verdade que acredita conseguir confrontando mais uma vez a avó das crianças que as entregou no lar da Iurde. Quando a mãe os pôs naquele lar, a mãe teve que assinar alguma coisa, a mãe sabe com quem é que eles iam ficar, com que família. Está sossegada que eles estão bem. Cada um tomou conta dos meninos, não ficaram no mesmo. Então a mãe está-me a dizer que eles foram separados? Sim, sim. Não sabia se os meus filhos eram vivos, se não eram. Depois trataram dos documentos todos que foi necessário. E você teve que assinar alguma coisa? E, filho, eu não me lembro. Nem se lembra, né? Deve ter que ter assinado, né? Eu não podia fazer nada, eu também não tinha meios de os procurarem dinheiro. Como é que é possível eles não chamarem-me, a mim, que sou a mãe, para assinar esses papéis? Tu não estavas cá, eu nem sabia onde é que tu estavas, filho. Mãe, eu volta na volta, eu vinha cá a casa. Larguei a vida onde eu andava e comecei uma vida nova. Nunca pensei também que eles quisessem tomar conta, ficassem sempre no lar. Eu gostava que os meus filhos soubessem a verdade. Lembro-me que vi-os 3 vezes. À quarta vez, quando fui lá ao esse coiso, os meninos já não estavam. Foi então quando a mãe disse que eles já estavam com umas famílias. Soubessem que eu tentei lutar por eles, levaram os meus filhos dali do lar, relâmpago. Foi vídeo. Mesmo que eles não queiram saber de nada, não queiram saber de mim, eles são uma parte de mim. A mãe sabe no país que eles estão? Parece que o mais velho está no Brasil, mas Sim. tenho que perguntar a esse obreiro. Eles continuam aqui dentro, que são meus filhos. E o pequenino, sabe? Foi com o casalinho de pastores para a Inglaterra. Parece que a Inglaterra, não sei o quê.
Estava dizendo à minha mãe. Pois são adotados, mas pelos pastores, e as esposas. Exato. Não é como qualquer. Que nem na hora da morte eu a vou perdoar. Mãe, o que essa igreja fez, não me podem fazer, mãe. Como talvez os meus filhos não me perdoem a mim. Eles praticamente não adotaram os meus filhos. Eles roubaram-nos. Eu a ela não lhe vou perdoar nunca. Um processo de adoção certeiro e muito pouco sigiloso. Esta avó, crente devota da Iurde, sabe que os netos que deixou no lar foram entregues a bispos e pastores da igreja. Sabe que foram separados e até para que países foram levados. Na Igreja Universal do Reino de Deus, a vida do neto adotado do líder da Iurde, Edir Macedo, estava decidida ao pormenor. Aos 14 anos eu quero que ele seja um obreiro. Não, aos 14 anos eu quero que ele se converta. Aos 15 anos eu quero que ele seja um obreiro. Aos 16, auxiliar. E casar aos 18. Com uma mulher de Deus e ser pastor e pronto, servir a Deus. E chegou 14 anos nada. Não estava se convertendo, estava aprontando. 15 anos piorando. 16, pior. E 17 foi quando aí que desceu a ladeira mesmo. A dona Cristiana sempre queria um boneco. Loiro, dos olhos azuis, perfeito. E o Felipe, ele tinha passado por uma infância difícil, então era problemático. Nós tivemos uma visão do futuro, um planejamento com respeito a ele, onde ele seria o filho exemplar. E a Cristiane, depois de um tempo, viu que não era o menino perfeito que ela queria. O bebê Cerelac, loiro de olhos azuis, não se transformou no adolescente sonho. Eu estou aqui com o meu neto, o Felipe, e ele é um jovem, tem 21 anos, mais 21 anos de gemidos, de sofrimentos, de dores. E pela misericórdia de Deus, finalmente ele se encontrou e, sobretudo, com Deus. A sua chance de ter um encontro com Deus. Felipe, tudo bem? Sim, mesmo. Conta pra gente aí, só pra galera, né? O que é que você gemeu durante o tempo que ficou do lado de fora? Felipe Bezerra Cardoso passa pelo mundo das drogas. Os pais adotivos chegaram a pô-lo fora de casa. Como ele insistia em querer descobrir essa vida, então que ele fosse, mas que ele fosse longe da nossa casa, né? E foi uma decisão muito difícil para nós, especialmente para você, naquele momento. Não dá. Não dá, continua. Quer que eu continue? Tá bom. Lucas conhece bem esta história. Brincou com Felipe em criança porque eram ambos filhos de importantes bispos e cresceram juntos na igreja. Logo quando eu era criança, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu já estava no altar orando do lado do meu pai, fazendo oraçõezinhas, sabe? Durante uma reunião no domingo, talvez. Mas eu até tenho essas fotos. Eu de gravata, pequena, um terninho, orando no altar. A gente aprende, a gente cresce aprendendo que nós estamos ali para servir na igreja, o povo, e que a melhor coisa do mundo é ser um pastor. Que a melhor coisa do mundo é ganhar almas. São formatados nas mesmas frases, no mesmo método, no mesmo modelo. E nem anos depois de deixar a igreja, Lucas consegue deixar a pele de pastor. Nem a forma de falar, nem a própria forma que eu falo é natural.
eu falo dessa forma que eu aprendi na igreja, a gesticular, a falar pausadamente, que é como nós aprendemos. A adolescência é a idade mais difícil. Donos de si, os jovens recusam ordens e contestam verdades absolutas. Você cresce alienado do mundo. Você aprende que tudo que está no mundo, tudo que... No mundo é uma expressão também na igreja que nós dizemos, tudo que está fora da igreja, do lado de fora da igreja. As coisas normais do dia a dia, nós aprendemos que são coisas ruins, do diabo, coisas que não são de Deus. Crescemos alienados do mundo. É uma seita, é como funciona. E depois, quando conhecem o mundo cá fora? Quando as portas abrem, é como um flash na sua cara. Por um momento você está cego, você perde a noção. E muitos perdem a cabeça. Muitos se perdem nas drogas, na prostituição. Muitos se perdem facilmente. Com o passar do tempo, o Bispo Macedo percebe que as adoções não são o conto de fadas que apregoava e o discurso da Igreja volta a mudar. E, aliás, essa febre da adota por causa da filha dele. Começou com a filha que queria, né? Era algo muito bom você adotar uma criança. O bispo até incentivava isso, de uma forma que não devia. Mas depois, passado logo uns poucos anos, ele viu que as crianças estavam dando, como ele diz, entre aspas, problema. Quando as crianças foram crescendo, eu acho que ele viu que as crianças não eram do jeito que ele achava que elas iriam ser. Como ele diz sempre que os filhos dão problema, não é? Na obra, e ele depois acabou com as adoções. E aí as coisas mudaram. E aí ele proibiu totalmente dos pastores, bispos, terem filhos, de adotarem e de terem filhos biológicos. Na Igreja, as crianças são conhecidas como filhos universal. Hoje eu posso dizer que eu sou um filho universal. Se você veio para a Universal, se você nasceu na Universal, eles dizem que é porque Deus lhe escolheu para fazer parte da Universal. E se você sair da Universal, você está traindo a Universal. A Universal que te trouxe aqui, a Universal que te salvou sua alma do inferno. E se você está aqui é porque Deus lhe escolheu. Se você abandonar, você vai para o inferno, você está endemoniado, você é um rebelde. Eu desejo um forte abraço a todos os filhos universal. Fazemos parte desse grupo. Os jovens são usados como exemplos de superação pela fé. E para isso a Iurde expõe o pior das suas vidas problemáticas nas redes sociais. Depois da maconha, bispo, eu fui pra cocaína. É mesmo? Um levou para o outro. Porque a gente sempre quer aquele novo... Nova experiência. Nova experiência, uma coisa que faz o efeito mais forte. E quando é que você deu assim um basta nisso? Aí eu fiquei pensando na minha família. Aí eu pensei no Senhor, eu pensei na minha mãe, meu pai, e falei, pô, aquela família, ali é onde eu tinha amor, eu quero voltar àquele amor. Sempre que você vê uma situação assim, do filho indo ao microfone falar que papai e mamãe ajudou ele, que Jesus salvou ele, que ele agora mudou, não é verdade. Eu ia no altar todo dia, eu orava, meu Deus, pelo amor, me ajuda. Eu sou um pecador, eu sei disso, eu preciso da ajuda do Senhor. Aí foi que comecei a mudar. É que por trás sempre há alguma coisa. Uma pressão? Pressão, ameaças. Aí eu me converti, aí eu me batizei. Aí eu comecei a sentir melhor do que quando eu fumava. Melhor do que quando eu fumava. Olha, um filho pródigo que voltou, que antes
tinha feito tantos erros e agora está de volta. E veja o que Deus é capaz de fazer. Veja o que Deus fez na vida dos nossos filhos. Também pode fazer na vida dos seus. É mais um argumento, e um bom argumento. A imagem da família feliz e perfeita é muito importante para a Igreja. Família Universal simplesmente é uma seita. É uma seita. Antes eu não enxergava, antes eu não via. Hoje eu vejo. É uma seita. Que você cresce totalmente alienado do resto do mundo. Filipe sabe que é adotado, sabe que Pedro é seu irmão e que foram separados pela adoção. Os irmãos acreditam que Clara, a mãe biológica, os abandonou no lar da Iurde. Nunca esqueci os meus filhos, nunca. E não os vou esquecer nunca. Mesmo que eles não queiram saber de nada, não queiram saber de mim, eles são uma parte de mim. Eles continuam aqui dentro. São meus filhos. E continuo a amá-los do mesmo jeito. Como era quando eles eram pequeninos, quando eu estava com eles. Filipe casou, tem uma filha e trabalha na TV Record do avô no Brasil, mas nunca aceitou ser pastor ou bispo da igreja. E a Cristiana? Como é que era com o Filipe? Depois de um tempo, ela se tornou indiferente. Ela se tornou muito indiferente acerca do Filipe. Eu acho que ela viu que ele cresceu e ele era revoltado, não era o filho que ela queria, então ela se tornou muito indiferente. Quem cuidava mais do Filipe era a babá. Pedro vive no Brasil com os pais adotivos, Jacqueline, que à época era diretora do lar, e Sidney, bispo na Iurde. O irmão mais velho de Filipe trabalhou numa rádio da igreja e também ele não quis ser pastor nem bispo. Muitos de nós simplesmente ignorávamos nossos pais, porque eles também não estavam lá e não víamos motivo do porquê eles precisavam estar ali quando não nos davam atenção. Quem nos dava atenção eram pessoas seculares. Era um motorista que nos buscava da escola e era simpático conosco. Era a babá que cuidava de nós quando os pais não estavam em casa. Passavam o dia inteiro e até a noite. Eu acho que nós nos apegamos muito a essas pessoas assim. Tinham tudo e, no fundo, nada tinham. O lar que acolhia estas crianças era suposto ser uma ajuda para estas mães, enquanto elas lutavam para melhorar as suas vidas. Só que o lar foi, muitas vezes, demasiadas vezes, o principal obstáculo que encontraram nesse processo. Eu não tive a oportunidade de me poder afastar da vida que estava para poder criar os meus filhos. Não me deixaram, nem me deram hipóteses. Clara sentiu-se impotente, derrotada, sem capacidade para travar um processo sinuoso. Sentimentos de ineficácia, desvalorização pessoal, o sentimento de incapacidade. Parece que elas desistem de lutar. Talvez se sintam sem forças para lutar. Tanto que eu dei-me por vencida. Não podia fazer nada. Eu também não tinha meios de os procurar nem dinheiro. Larguei a vida onde eu andava e comecei uma vida nova. 20 anos depois, Clara percebe que pouco poderia fazer. A entrada dos seus filhos no lar da Iurde foi definitiva. Hoje estou a ver que isto tudo foi tudo engendrado e arranjado para me poderem tirar os meus filhos assim do nada. Ficaram com filhos que não são deles. Se eles gostariam que alguém fizesse o mesmo com eles. Eu gostava de poder fazer justiça com as minhas próprias mãos.
Hoje, Clara é empregada doméstica e cria os filhos dos outros com o amor que não conseguiu dar aos seus próprios filhos. Amanhã, as adoções falhadas. Mas todas as adoções naquela instituição, quase tudo correu mal. Quase todos foram devolvidos. As crianças descartadas e devolvidas pelos bispos da Iurde. E depois, de repente, volta tudo atrás. Como se fosse uma peça de roupa que já não se usa mais. Os maus tratos no lar. O Ricardo e a Catarina, lembro perfeitamente, numa gaiola de pássaros, despidos, com os pássaros lá dentro. E uma justiça surda revelada agora em exclusivo pela TVI. O Cardeal Patriarca de Lisboa celebrou uma missa especial de homenagem às